Hoje eu venho trazer uma mensagem para a igreja. Eu acredito que, a partir do momento quando a gente vai preparar uma mensagem para trazer para a igreja, eu acredito que a primeira coisa que todas as pessoas que aqui estiveram têm costume de fazer é colocar na presença de Deus se realmente a palavra que está na mente da gente é aquilo que Deus quer que passa para a igreja. Então, quando o pastor me convidou para trazer essa mensagem, eu orei muito a Deus e pedi: Deus, o que o Senhor quer que eu leve para a igreja? O que o Senhor quer que saia da minha boca direcionado para a igreja? Porque uma coisa que eu tenho muito cuidado, quando vai ser falada a palavra de Deus, e eu oro muito em função disso, para que tudo que venha sair da minha boca não venha ser de mim. Porque se eu for pregar a minha vida aqui, irmãos, não vai acontecer nada. Então, eu sempre peço a Deus, e me preocupo muito com isso, para que tudo que venha sair da minha boca, venha ser direcionado pelo Espírito Santo. Porque aí sim, eu e vocês vão sair daqui renovados com a presença do Espírito Santo. Então, em cima disso, hoje eu quero falar de uma promessa de Deus para nossas vidas. Falando de promessa de Deus, fala assim: Bia, promessa, o que tem a ver promessa de Deus com os desertos da nossa vida? E hoje eu quero falar a promessa de Deus sobre nossas vidas e, ao mesmo tempo, falar dos desertos que nós vivemos no passado, vivemos hoje e que ainda vamos viver futuramente. Porque quem não é a pessoa que não vive desertos? Bia, o que é deserto? Deserto, irmãos, é aquelas dificuldades que nós passamos, que eu passo, que os irmãos passam. É aquela luta constante, seja interna ou externa. Todos nós, em algum momento da nossa vida, nós passamos por essa situação. Nós passamos por esses desertos. E, muitas das vezes, nós pensamos assim, no deserto, Deus nos esqueceu de nós. Quantas e quantas vezes nós passando pelos desertos, aonde a gente não vê saída, aonde a gente não vê futuro, onde a gente se encontra lá no fundo do poço, e nós pensamos assim: Deus, eu sou uma serva do Senhor, eu estou na igreja, eu estou crendo, eu estou lendo a Bíblia, eu estou fazendo aquilo que o Senhor determina, eu estou tentando ser uma pessoa melhor a cada dia, estou ali na constância, da busca com o Senhor. E por que às vezes eu estou passando por isso? Eu acredito que não é só eu que já fiz, e até hoje eu faço essa pergunta para Deus. Eu acredito que os irmãos também é constante fazer essa pergunta para Deus. Porque, no nosso entendimento, se eu sou uma serva do Senhor, eu não tenho que passar por luta. O mundo lá fora prega isso para nós. Se nós estamos passando por alguma dificuldade, seja ela grande ou pequena, porque quem está vivendo sempre vai ser grande. Quem está julgando por fora fala assim: não, mas isso não é tão grande, porque eu já passei algo maior. Então, o seu não é tão grande. Mas quem está vivendo, para ela é muito grande. E, às vezes, as pessoas falam assim: ah, mas você é cristã e você está passando por isso. Por quê? Irmãos, quem é amigo de Jesus também passa por lutas. Quem é amigo de Jesus passa por luta, passa por deserto. Quem é amigo de Jesus passa por tribulações. E falando que quando é amigo de Jesus, passamos por dificuldades também, eu lembro de Lázaro. Lázaro era amigo de Jesus, mas Lázaro ficou enfermo. Então, se for olhar por essa lógica, não deveria ficar enfermo, porque ele era amigo de Jesus. Então, nós, como amigos de Jesus, nós também vamos passar por dificuldade. Nós vamos passar por enfermidade, nós vamos passar por lutas financeiras, nós vamos passar por lutas na família, vamos passar por lutas emocional, aquilo que está dentro da gente, aquilo que as pessoas não veem, mas só nós sabemos. Porque, irmãos, tem lutas que é só você e Deus. Tem lutas que nem a pessoa que dorme com você todo dia lá do lado sabe. Porque é só você e Deus. Bia, eu nunca passei por isso. Você é a única. Porque tem lutas que é só você e Deus. Você se encontra num deserto, às vezes rodeado de pessoas, mas ao mesmo tempo você se sente sozinho, aprisionado naquela angústia, naquele sofrimento, naquela incerteza, naquela tribulação, naquilo que você vê que não tem saída, aquilo que você vê que não tem solução. Então, nesse momento é só você e Deus, porque é nesse momento que você
clama a Deus, porque sabe que é só Deus que pode fazer por você. Então, lá em Isaías 43, 19, agora eu quero que os irmãos abram a Bíblia, porque nós vamos ler essa mensagem. Deus faz uma promessa, aonde que Ele vai transformar situações que aos nossos olhos é impossível. Aos nossos olhos, a gente não vê possibilidade. Aos nossos olhos, nós não vemos saída. Aos nossos olhos, é o fim. Só que Deus vem, através de Isaías 43, 19, dizendo que tudo aquilo que você aparentemente vê impossível, vê as impossibilidades, eu estou aqui declarando para você, porque é possível e eu posso fazer milagre na sua vida. Então, vamos ler lá em Isaías 43, 19, eu acredito que os irmãos já devem ter achado, que diz assim: eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura, não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Esse versículo, irmãos, é muito forte. Pelo menos para mim é forte. Porque ao mesmo tempo que Deus fala que vai fazer coisa nova, Ele fala, mas você ainda não está percebendo que eu estou fazendo coisas novas na sua vida? E ao mesmo tempo Ele fala do deserto. O que nós memorizamos quando falamos de deserto? Deserto é algo seco, é algo vazio, é algo solitário, sem vida, sem perspectiva nenhuma. Esse é o deserto que nós memorizamos quando ouvimos a palavra. Então, Deus fala nesse versículo, fala do deserto, mas ao mesmo tempo Ele fala que vai de rios no ermo. E o que quer dizer rios no ermo? Isso quer dizer Deus trazendo vida aonde não tem vida. É Deus trazendo esperança aonde não havia esperança. É Deus trazendo solução aonde não tinha mais solução. É Deus trazendo a provisão aonde que nossos olhos já não conseguiam enxergar. E um detalhe muito importante, que eu sempre friso, quando nós estamos passando pelo deserto, eu não vou falar pelo meu deserto, pelo seu deserto, porque esse deserto não é nosso. Mais adiante da mensagem, nós vamos entender que o deserto, ele é passageiro. Ele não é permanente. O deserto, irmão, que você está vivendo hoje, ele não é o fim da reta. Você não foi criado para isso. É uma fase. Mas vamos falar mais dentro disso, mais para o final da mensagem. Então, Deus fala no versículo, fala sobre o deserto, fala sobre os rios, ao mesmo tempo que você está no deserto, ele vai trazer vida, né? Isso significa esse rios que fala, e fala que vai fazer coisas novas. Quantos nós aqui estamos esperando essa coisa nova de Deus? Eu acredito que não é só eu. Todos nós estamos esperando algo novo de Deus. Todos nós aqui, irmãos, estamos passando por lutas. Hoje, o mundo ele está muito difícil de viver. A minha mãe sempre fala assim, o mundo está difícil. Eu sempre ouço ela falar, o mundo está difícil. Na verdade, o mundo não está difícil. Quem está difícil somos nós. São as pessoas que estão difíceis e acaba colocando várias pessoas em situações realmente difíceis. Às vezes, nós estamos no deserto porque nós procuramos. E aí vem a consequência daquilo e nós nos deparamos, né, naquele deserto. Mas, às vezes, não é algo que você procurou. É algo que simplesmente Deus colocou, vos permitiu que você fosse parar num deserto, para Deus fazer algo novo, para Deus fazer algo muito maior, que às vezes você nem consegue imaginar. E quando eu falo às vezes você está no deserto, e aí você se pergunta, por que Deus eu estou passando por isso? Sendo que, na verdade, a pergunta teria que ser, para que eu estou passando por isso? E nós temos o costume de falar assim, por quê? Vamos inverter, não é por quê, e sim para quê, porque Deus tem um propósito. Às vezes, irmãos, Deus quer te preparar para algo novo. E nós somos tão imaturos, porque de repente alguma coisa que Deus quer preparar nós, algo novo na nossa vida, hoje nós não temos maturidade. Hoje nós não temos a constância de fazer com que aquela promessa de Deus na minha vida realmente vai permanecer.
Às vezes eu não tenho a sabedoria. Então Deus me permite passar por alguma situação, ou algum deserto, alguma coisa, alguma luta, me preparando para algo novo que vai chegar. Falando de preparando para algo novo, eu lembro da história de José. Eu acredito aqui que todos conhecem ou já ouviu falar da história de José. E é uma história muito linda. Então, quando José foi entregue, jogado ali no poço, as pessoas pensavam ali, é o fim. E os irmãos de José pensavam, é o fim, acabou. Só que Deus permitiu aquele dali, e hoje, às vezes, você está nesse poço, ou já passou pelo poço. E aí você pergunta assim, Deus, mas por quê? Eu sou uma pessoa tão boa, tão isso, tão aquilo. E por que hoje eu me vejo nessa situação? Às vezes, irmãos, é Deus se preparando, porque o poço não é o seu final. O poço não foi o final de José. Deus permitiu o poço para José, sim. Mas o mesmo Deus que permitiu aquela situação foi o mesmo Deus que abriu as portas do palácio. Então, na nossa vida também não é diferente. E a gente devemos pegar esses exemplos da Bíblia, no caso aqui falando de José, para a nossa vida. O poço que eu vivo, o poço que eu vivi, a dificuldade que eu vivo, a dificuldade que os irmãos vivem, ou que viveu, ou que vai viver, nós temos que entender que aquele dali não é o decreto final. Porque o decreto final é aquilo que Deus vai determinar na sua vida. E o que Deus vai determinar na sua vida não é o fracasso. Porque um servo de Deus, ele não nasceu para o fracasso. Um servo de Deus, ele nasceu para passar por lutas, sim. Só que ele vai conseguir, com a presença de Deus, com a vontade de Deus, ele vai conseguir as portas do palácio, assim como José conseguiu. Então, às vezes, nós pensamos que tudo está acabado. E, de repente, Deus já começou a fazer coisas novas na sua vida. De repente, Deus já começou a fazer coisas novas na minha vida. Mas aí nós não estamos percebendo. Se os irmãos for olhar atrás na vida dos irmãos, as lutas que os irmãos já passou, as tribulações que os irmãos já passou, e eu fiz essa análise na minha vida, no momento que a gente está passando por aquela luta, nós não conseguimos enxergar o que Deus está fazendo de novo. Nós não conseguimos enxergar aquilo que Deus está fazendo de bom. Porque nós só queremos a solução, e a solução positiva aos nossos olhos. Sendo que, na verdade, Deus é o que sabe de todas as coisas. Nós costumamos dizer assim, Deus sabe todas as coisas, Deus está no controle. Mas quando nós vamos aplicar isso na nossa vida, nós temos uma dificuldade muito grande. Porque nós acreditamos que as coisas têm que ser no nosso tempo. No tempo lá de José, que foi jogado no poço, José, eu acredito, né, isso é coisa da minha cabeça, mas eu imagino que ele, ao mesmo tempo que ele foi jogado, ele já queria sair. Mas ele não saiu assim, caiu e já saiu. Ele passou um tempo lá. E será que esse tempo lá não foi preparando para José ser um governador? De repente, eu e você, estamos passando por lutas que Deus está preparando eu e você para assumir algo novo lá na frente, algo grandioso lá na frente. Às vezes, irmãos, sonhos que nós temos, que Deus está preparando para você assumir esse sonho. E, às vezes, eu e você não temos maturidade para assumir isso hoje. Então, Deus está te moldando, Deus está te amassando, Deus está te curando, Deus está te modificando para você assumir aquilo que Deus tem para você. Coisas que você sonha, coisas que você nem sonha. Porque a palavra de Deus fala que os sonhos de Deus é muito maior do que os nossos próprios sonhos. Quando nós estamos passando por luta, pelo processo, pelo deserto, nós achamos que aquilo dali não tem fim. Achamos que aquilo dali está durando demais e que nós não vamos aguentar. Mas nós aguentamos. E nós aguentamos não é por nós, porque por nós não iríamos aguentar mesmo.
mas com Deus nós aguentamos. Porque a nossa força não vem de nós, a nossa força vem de Deus. E o Deus que nós servimos, irmãos, Ele é um Deus do impossível. É um Deus que pode tirar nós de qualquer situação. E que nós possamos entender que o processo, o deserto que vivemos, ele é só um processo, é só uma etapa. Ele não é algo determinador, ele não é algo que determinou. O mundo lá fora pode falar assim, para você acabou. Para você acabou, não tem volta mais. Esse aí é o fracasso, esse aí, ele já deu a sentença. Só que nós não vivemos pela boca do povo, nós vivemos pela boca de Deus. Nós vivemos pelo aquilo que Deus determina na nossa vida. E no deserto é algo tão difícil de viver, que ninguém quer passar por ele. Mas é inevitável. É inevitável nós não passarmos pelo deserto. Seja qualquer deserto, irmão, que você passou ou que você está passando. É doído. E se eu falar para você assim, Bia, mas tem deserto que eu já passei vários desertos na minha vida, mas tem uns que é mais, tem outros que é menos. Só que naquele momento que você está vivendo, para você é o maior de todos. De repente, para mim não seja, mas para você seja. Então, eu não vou aqui minorizar o deserto de ninguém. Justamente eu que já passei por tanta luta na minha vida. E aí eu posso garantir para os irmãos que eu venci todas elas. E eu venho vencendo todos os dias, porque não é fácil. Porque a vida de um cristão é luta em cima de luta. Iludido é aquele irmão que pensa assim, eu vou ser cristão agora, eu vou para a igreja, e Jesus vai ter misericórdia de mim, e eu não vou ter luta. Ou se eu tiver luta, Deus, eu vou ter só um pouquinho. Iludido. Porque quando nós estamos com Jesus, a luta é grande. Só o fato de você falar assim, não, agora eu estou na presença de Deus, eu estou na igreja, o deserto já começa a aparecer. Mas ali já é provando, realmente você é um servo de Deus ou você está só brincando? Nós precisamos ser constantes para nós conseguir passar pelo deserto. Porque senão a gente não vai conseguir a vitória. Às vezes está doendo, irmão. Está doendo demais. Você precisa continuar. Está difícil? Continua. Está sangrando? Continua. Pode estar caído, se arrastando? Continua. Porque a diferença de você estar nessa situação, e aí, de você com Deus ou sem Deus, é com Deus, você tem a certeza da promessa que Deus está prometendo aqui na Bíblia para nós. Estarmos com Deus é a certeza que a vitória é certa. Mas lembrando que é no tempo de Deus e não no nosso tempo. Quando nós estamos passando por essas lutas, por essas dificuldades, por esses desertos, mesmo nós não percebendo aquilo que Deus está fazendo de novo na nossa vida, nós precisamos ter um posicionamento. Nós precisamos se posicionar. Nós precisamos de ter atitude e uma decisão. Se eu estou aqui, a dificuldade está, só Deus sabe. E eu tenho que tomar uma decisão. A decisão é eu cair e se me entregar ao fracasso, me entregar ao deserto, ou eu preciso tomar a decisão de continuar. Nem sempre continuar é da nossa vontade, porque a nossa vontade é se entregar. Mas, às vezes, a situação não depende da sua vontade. Às vezes, a situação, você não tem que fazer o que a sua vontade quer. Às vezes, a situação exige você ter resiliência, ter perseverança, ter persistência. Porque você não tem opção. Tem deserto, irmãos, que você tem a opção. Eu vou deixar para lá. Vou seguir por aqui. Deixa para lá, não estou nem enxergando, não. Mas tem deserto que você não tem opção. Você precisa continuar. E eu sempre gosto de dizer assim, isso, com o passar do tempo, com a maturidade cristã,
me trouxe o entendimento que a luta pode ser grande do jeito que for. Ó, irmão, que tem luta difícil. E os irmãos sabem, porque já passaram também. A luta pode ser difícil do jeito que for. Mas eu sempre tento pegar um ponto positivo naquela situação. Bia, eu estou passando por uma luta, ou eu passei por uma luta e eu não vi nenhum ponto positivo. Irmão, você pode procurar que você vai achar. Porque é nesse ponto positivo que você tem que se agarrar. Porque se você não conseguir achar esse ponto positivo no meio daquela tragédia toda, não conseguir enxergar alguma coisinha que Deus quer com aquilo, a possibilidade de você cair é 99,9% de chance de você cair. De você não conseguir. Então, nós precisamos de achar aquele ponto positivo. Quando a gente tinha célula, eu sempre gostava de fazer uma dinâmica na célula. Quando a dinâmica era para mim fazer, eu gostava de fazer essa dinâmica. E hoje eu quero fazer ela com vocês, irmãos, mas na memória. Eu quero que vocês imaginem junto comigo. Imagine uma folha de papel em branco. Uma folha de sulfite, que não tem nem linha. Toda branquinha. Aí eu apresento aqui ele na frente de vocês. E aí, no meio dessa folha branca, eu vou lá e coloco um círculo, mais ou menos desse tamanho aqui, assim. E eu pinto de preto, de azul, de vermelho, qualquer cor assim que destaca, né? E eu pinto. E se eu mostrar para os irmãos, falar assim, irmãos, mostrar essa folha, o que vocês conseguem enxergar? O que vocês vão me dizer? É porque na célula falava assim, ai, Bia, eu estou vendo ponto, eu estou vendo ponto preto, estou vendo ponto vermelho. Aí, né, cada cor. Só que no meio de uma folha inteira, você conseguiu só enxergar só aquele ponto. É nós no nosso deserto. Porque nós só enxergamos a tragédia. Nós só enxergamos a dificuldade. Nós só enxergamos a luta. Nós só enxergamos a impossibilidade. Nós só enxergamos o abandono de Deus, porque quando estamos passando pelo deserto, nós temos aquela questão, Deus, o Senhor me abandonou. E Deus nunca abandonou. Deus só está te moldando. Então, eu mostrando a folha para vocês, você fala assim, Bia, eu estou vendo só o ponto. Diante de uma folha inteira, grande, você enxerga só o ponto? E o restante da folha branca você não enxerga? Isso quer dizer, irmãos, que quando nós estamos passando por deserto, nós focamos só no problema. Nós focamos só na dificuldade. Nós não focamos nas coisas do lado. E o restante da folha em branco, o que significa para a nossa vida? O agir de Deus, o cuidado de Deus, a provisão de Deus. Filha, não é por aqui, é por aqui. Eu estou permitindo isso, mas ali na frente eu vou te mostrar grandes coisas. Olha, enxerga que eu já estou começando a fazer coisas novas. Você não está percebendo? Você não está percebendo que eu já estou fazendo coisas novas? Não fica só focado no ponto preto, não fica só focado na dificuldade. Não fica só focado na tragédia que o seu olho está vendo. Começa a enxergar o restante da folha branca. Começa a enxergar aquilo que eu estou fazendo. Entenda que o que você está passando não é para o seu fracasso. O que você está passando é algo que eu estou te moldando, eu estou te preparando para algo novo. Porque eu estou preparando algo novo. Porque a palavra de Deus nos garante, e essa é a promessa que está no versículo, em Isaías 43, 19. Eis que faço coisas novas, porventura não percebeis? O que Deus está falando? Eu estou fazendo coisa nova, mas você não está percebendo. Quantas e quantas coisas que Deus vem fazendo nas nossas vidas e nós não estamos percebendo. Porque nós estamos focados só no ponto preto. Nós estamos focados só naquilo que o nosso olho está querendo ver. Nós não estamos focados naquilo que Deus já está fazendo de novo. Quando nós estamos passando pelo deserto, eu acredito, eu entendi que é um convite de Deus para nós. Porque quando nós estamos passando pelo deserto, aí nós já chegamos perto de Deus. Irmãos, tem pessoas que Deus não pode deixar ela sair do deserto, porque se Ele tirar ela do deserto, ela sai da presença de Deus.
tem essa situação também? Eu já vi. Então, às vezes, Deus ali permanece, sempre uma coisinha ali, que é para você permanecer na presença de Deus. E eu, particularmente, já vivi muito tempo na minha vida nessa situação. Que eu sentia que quando estava tudo muito bem, tudo maravilhoso, eu dava aquela, não que eu afastava da igreja, não. Mas eu dava aquela esfriada, eu já não lia a Bíblia todos os dias, eu já não orava com a mesma constância. Se eu orava antigamente 10 minutos, eu estava orando só um, ou às vezes nem orava. E aí vem a dificuldade, ai filha, agora eu vou ter que manter você mais perto de mim, que está muito distante. E aí ele colocava um ponto preto. Ele colocava um ponto preto, e aí a gente já chegava. Então, às vezes, para Deus manter nós perto dele, ele tem que manter esses pontos pretos na nossa vida. Tem esse tipo de situação, e tem situação que Deus está permitindo para que você seja moldado para a grande coisa que Deus está preparando para mim e para a sua vida. Eu lembro, quando eu fazia a faculdade, eu sempre tive um sonho, desde menininha, eu tive um sonho de ter uma menina, de ser mãe de uma menina. Eu sempre tive esse sonho. Quem me conhece sabe que o sonho da minha vida era ter uma menina. E eu tive, meu primeiro filho foi homem. E aquele sonho continuou. E muitos anos se passaram. No meio desse tempo, eu tive uma gravidez ectópica, que me frustrou muito. E foi-se embora meu sonho. E nisso, eu comprei um carro em outubro, e a parcela era muito alta. E eu me arrisquei. Eu falei, Deus, eu quero esse carro. E a parcela é alta, mas eu acredito que o Senhor vai me honrar. E tá. E quando foi em fevereiro, gravidez nada, né? Gravidez nada. Falei, eu vou esquecer dessa gravidez, vou deixar, porque deve que não é para ser. E eu vou viver minha vida. Então, eu tinha a parcela do carro. E eu também tinha um outro sonho. Porque eu sempre fui de muitos sonhos. Os irmãos também é de muitos sonhos. Só que, às vezes, nós sabotamos os nossos próprios sonhos. E eu tinha um sonho de fazer uma faculdade de Direito. E a vida toda eu tive esse sonho. Mas nunca, não tinha chegado o momento. E quando foi em fevereiro, as coisas se ajeitou e eu iniciei a fazer a faculdade de Direito. E eu estava realizado, irmãos, fazendo a minha faculdade de Direito. Eu estava, assim, nas nuvens. E eu tinha a prestação do carro e eu tinha a prestação da faculdade, porque a minha faculdade era paga, não era financiada. Então, assim, eu trabalhava para poder pagar esses dois gastos, que eram os meus dois sonhos ao mesmo tempo. E estava tudo certo. Eu falei, não, eu vou trabalhar, eu tenho saúde, Deus vai me ajudar, e eu vou trabalhar, eu vou conseguir pagar a faculdade e o carro. E tá. No final do segundo semestre, olha só, o terceiro sonho aparecendo. Apareceu eu grávida. Falei, Jesus, e agora? Eu arcando financeiramente com 2 sonhos, e vinha o terceiro sonho, que poderia atrapalhar ali financeiramente, porque uma gravidez, você tem toda uma situação que você não consegue, ainda mais eu que trabalhava em pé, atendendo cliente, com produtos e tal, então aquilo dali poderia atrapalhar. E eu falei, e agora, como que eu vou pagar minhas contas? Irmãos, muita gente na época falou para mim assim, agora você vai desistir da faculdade? Você vai trancar. E eu pensei, porque eu sabia que se eu trancasse, eu não iria voltar mais. E eu iria abandonar o meu sonho. Só que eu sabia que era luta também. E eu fiquei naquela, foi bem assim, no final do semestre, que eu recebi a notícia que eu estava grávida. Eu falei assim, eu vou ter que diminuir o meu trabalho, eu vou ter que... isso tudo se for uma gravidez muito saudável. E como que eu vou pagar o carro e a faculdade? Eu não vou dar conta. E eu fiquei naquela briga comigo mesmo. E Deus, e agora? Me ajuda, me dá uma luz, meu Deus, e agora como é que faço? E aí nisso já entrou de férias, eu tive um tempinho ali para pensar. E aí eu tinha 3 amigos na faculdade. Sempre na faculdade, na escola, a gente sempre tem o grupinho, né? E aí eu tinha o meu grupinho. Que, por sinal, eu formei com a graça de Deus, mas com esse grupinho.
falou assim, não, Bia, não desiste não. E aí o mundo lá fora falava, você desiste porque você não vai dar conta. Vai ser muito difícil, uma gravidez, barrigão, e depois criança, e financeiramente, que não sei o quê. Aí eu perguntava ao meu esposo, o que você acha? Ele, não sei, você que sabe. Sempre assim, você que sabe. Aí me ajudava mais ainda, né? Tipo, não ajudava nada. Falei assim, Deus, é o meu sonho. As 3 coisas são os meus sonhos. Essa gravidez não estava planejada agora. Tanto é que eu assumi outras 2 dívidas, porque não estava no meu, porque não estava acontecendo. Anos e anos não estava acontecendo. Foi acontecer justo agora. Não é possível. Mas eu entendi que se aconteceu naquele momento, é porque tinha que acontecer naquele momento. Ia ser difícil, sim. Mas Deus ia me ajudar e Deus ia me honrar, porque Ele tinha um propósito naquilo. Porque Ele não ia permitir aquilo naquele exato momento se Ele não tivesse um propósito. Falei, não, eu vou continuar. E ali passou a gravidez, foi uma gravidez muito difícil. E com a graça de Deus, irmãos, eu nunca paguei uma parcela do meu carro, nem uma parcela da minha faculdade atrasada. Porque Deus me honrou financeiramente para que eu conseguisse. E olha que eu não conseguia trabalhar da forma de antes. Porque, como eu falei, foi uma gravidez bem difícil. E lá vem a Lana nascendo. E aí agora que vem a dificuldade, né? Porque eu ia de ônibus, eu não tinha gasto. Com o bebê no colo, como que eu vou de ônibus? Eu tinha que ir de carro. Então era um gasto de todo dia ir para Rondonópolis de carro. Aí lá ia eu de carro. Ia eu, as tralhas de Alana, com babá. Então eu tinha o gasto com o carro para poder ir para Rondonópolis, o gasto com a babá, e gasto com a própria bebê, e era só gasto, irmão. E era só gasto. Só que, graças a Deus, Deus me honrou. E eu passei um semestre inteiro indo. Com 45 dias, eu já estava dentro de uma sala de aula. Se eu falar para os irmãos que foi fácil, não, irmãos. Foi muito difícil e teve vários momentos que eu pensei em desistir. Porque foram várias dificuldades. Só que Deus estava no controle de tudo. Ele estava no controle de tudo, e aí Ele mandava, quando a gente está naquela dificuldade, igual essa dificuldade, porque para mim, naquele momento, estava muito grande. E ainda tem um detalhe, porque todas as mulheres aqui que é mãe, vai entender o que eu vou falar agora. Quando estamos grávida, o nosso emocional é assim, né? Quando o bebê nasce, aí piora. Então, você fica, oscila. E aí, nessa dificuldade toda, então, o meu emocional estava uma tragédia. E Deus me honrou o tempo todo. O tempo todo Deus me honrou. Naquela dificuldade, naquele deserto que eu vivia, naquele momento, mas eu sentia o cuidado de Deus. Eu sentia o cuidado de Deus através de quê, Bia? Como que você conseguia ver o cuidado de Deus? Eu conseguia ver o cuidado de Deus com esse grupinho que fazia trabalho para mim, que fazia tudo o que podia fazer para mim ali, para mim não desistir, fazia. Então, foi anjos que Deus mandou para mim. E professores, que geralmente professor não é bom, não, principalmente faculdade, ele quer ferrar com o aluno. E eu consegui professores que foi uma bênção de Deus na minha vida. E eu consegui, em 2021, formar. E com a Lana do lado, que ela entrou comigo ali na hora da colação de grau. Então, foi 5 anos de luta. Luta financeira, porque eu tinha que pagar dois compromissos que eu fiz, e mais o gasto de Alana, né? Que vem com um monte de coisa. E luta emocional, madrugadas de estudo, guria chorava, e aí virava aquele negócio todo, mas eu estava ali. E eu não desisti. Porque na nossa vida, irmãos, as dificuldades, o deserto que passamos, quando nós se posicionamos e falamos assim, eu não vou parar, eu não vou cair, eu vou caminhar. E aí, se você não pode correr, porque se você for correr, você cansa, você desiste no meio do caminho e não vira nada. Então, você tem que se posicionar, e todo dia você dá um passinho. De pouquinho em pouquinho, você vai vencendo aquela luta. De pouquinho em pouquinho, você vai vencendo aquilo ali. E, às vezes, você está andando tão devagarinho, que você pensa que não está resolvendo nada, não está acontecendo nada. Só que na dificuldade que eu vivi lá, né, nesse tempo que eu estou falando para os irmãos, passou 5 anos. 4, porque eu engravidei do segundo semestre. Então, foram 4 anos. 4 anos, irmãos, é chão. Não é 4 meses. Já pensou 4 anos?
Só que eu fui ali, de pouquinho em pouquinho, de passinho em passinho, tijolinho em tijolinho, eu fui conquistando o meu sonho. Eu fui conquistando a minha vitória. Eu fui conquistando aquilo que Deus tinha para mim. E no final de tudo, Deus provou para mim, está vendo, filha, que como mesmo você passando por deserto, eu estou com você, eu não te abandonei. E Deus deu para mim esses 3 sonhos de uma pancada. E isso fez com que eu me fortalecesse. E eu passasse a acreditar que Deus sempre está no controle da minha vida. E quando eu vejo uma pessoa passando por luta, que às vezes vem conversar comigo, eu não gosto muito de dizer aquelas frases de efeito. Não, fique calma, Deus está no controle. Porque eu não sei os irmãos, mas quando eu estou passando por luta, uma pessoa falar, Deus está no controle, eu não vou falar que me sobe uma ira, porque eu vou estar até pecando. Mas eu não gosto de ouvir. Por quê? Porque todos nós sabemos que Deus está no controle. Mas nós não queremos ouvir isso, nós queremos ouvir algo mais. A gente quer ouvir algo assim que vai resolver. Muitas das vezes não tem o que falar. Mas é algo assim que eu particularmente não gosto de ouvir, porque eu já estou no fundo do poço. E aí eu sei que Deus está no controle. Aí você vem e só fala assim, Deus está no controle? É melhor você, Bia, eu vou orar por você. Deus abençoe, Deus isso, Deus aquilo. Eu acho que vai ser mais legal do que você falar assim, Deus está no controle. Eu não sei se os irmãos concordam comigo, mas eu sou assim, eu sou muito sincera. Às vezes eu sou mal interpretada pela sinceridade que é no 880. Então, irmãos, o que eu falei aqui da faculdade, Alane, carro e tudo, foi para o resto da vida? Não. Hoje eu enfrento outras lutas. Hoje eu tenho outros sonhos. E eu continuo atrás dele. Hoje eu tenho outras guerras. Outros desertos. E a vida é assim. O deserto, nós temos que entender que ele é uma etapa. Ele é só uma etapa, ele não é a palavra final. Ele é só uma etapa. Então, se você está passando pelo que você está passando hoje, não é para o resto da vida. Você está vivendo hoje, amanhã é outro dia. Porque a palavra de Deus é a que é o final. Quem decreta a nossa vida não é a dificuldade, não é o deserto, não é a tragédia. É Deus. Deus que vem com a palavra final. Talvez hoje você está vivendo um deserto de lágrimas, de esperas, de enfermidade, dificuldade financeira ou de lutas familiares, que para nós é o fundo do poço mesmo, assim como José esteve. E aos nossos olhos pode parecer que não tem solução, que não existe uma saída, e é o que o mundo prega para nós. Mas Deus declara que tem cura, que tem salvação, que tem conserto, que tem provisão. Deus declara isso para nós em Isaías 43:19. E eu quero encerrar a mensagem lendo novamente esse versículo. Por quê, Bia? Porque você já leu lá no começo, para que ler de novo? Você pode usar seu tempo falando outras coisas, inclusive meu tempo já deve estar até esgotando. Mas eu quero, irmãos, que você memorize esse versículo. Coloque ele gravado no seu coração. Entenda que você pode estar passando a luta que for. Você pode estar no deserto que for. Mas Deus é coisa nova. E você começa a perceber. Porque Deus pergunta, você não está percebendo? Então que nós possamos perceber aquilo novo que Deus está fazendo na minha vida e na sua vida. E pode ter o deserto que for. Deus vai jorrar rios na sua vida. Deus vai jorrar rios na minha vida. Então, eu quero ler novamente o 43:19 de Isaías, que diz assim: eis que faço coisa nova, e eu quero que você repita comigo. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Coloque, meus irmãos, no seu coração, esse versículo travado no seu coração. E todas as vezes que você estiver passando, se você estiver beirando o poço, ou até mesmo cair, você lembre que Deus tem uma promessa para a nossa vida.
que aquilo, ele é momentâneo, ele é passageiro, vai passar. Porque Deus tem grandes coisas novas na minha vida e na sua vida. Amém?